Hoje você vai conhecer tudo sobre a Cogna, uma empresa que foi bastante falada em 2020, bastante especulação em cima dela, mas a gente vai ver aqui a visão de longo prazo para a Cogna. Vamos ver se vale a pena, né, a gente investir na Cogna visando o longo prazo para uma carteira buy and hold. E para investir na empresa você precisa conhecer a fundo, né, como que ela funciona, quais são seus projetos, quais são suas vantagens competitivas, quais são os seus desafios, tudo que a gente tem que levar em consideração para ter uma tomada de decisão se vale a pena investir na empresa ou não. E o vídeo é longo, não é à toa, vou apresentar tudo para vocês sobre a Cogna. E é melhor você passar esses minutos aqui comigo, porque eu resumi semanas de buscas e estudos sobre a empresa, sobre a Cogna, então levou bastante tempo para preparar isso aqui, mas foi para trazer tudo para você aqui bem mastigado e te ajudar ao máximo a fazer uma tomada de decisão aí, se vale a pena você ter Cogna ou não, se você tem, se vale a pena manter, comprar mais, vender, aí a gente vai tomar essa decisão aqui, mas é importante frisar, né, que isso aqui não é uma recomendação de investimento. É somente para apresentar para vocês a empresa e você tem que fazer a sua tomada de decisão. E antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, dá um like, ativa o sininho para ser notificado sempre que tiverem novos vídeos. Isso aqui é um vídeo da série Em Busca das Melhores Small Caps, então é uma série bem legal que eu vou trazer somente Small Caps para você. E comente abaixo qual Small Cap você quer ver aqui nesse quadro. A Cogna, inclusive, foi uma recomendação do último vídeo que eu fiz sobre a Pets. Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima, você pode assistir depois. Mas eu recomendo você se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo aí sobre essa série. E também não esqueça de me seguir no Instagram, lá tem conteúdo diariamente sobre investimentos. Então, pessoal, começando nossa análise sobre a Cogna aqui, hoje eu vou mostrar para vocês a história da empresa, a sua estrutura societária, os resultados da empresa, os resultados passados, né, de 2020 principalmente, os projetos futuros da empresa, o que ela vai apresentar para a gente aí para o futuro, as vantagens competitivas da empresa, as expectativas. Então, tudo que você precisa para fazer a sua tomada de decisão aí de investimento na empresa. Então, essa é a análise mais completa que você vai poder encontrar sobre a Cogna. E se você tem interesse na empresa, eu recomendo muito que você assista esse vídeo aqui até o final. Então vamos lá, vamos começar. A história da empresa, eu vou passar bem brevemente aqui como que foi formada a Cogna. Ela começou em 66, né, foi fundada como um pré-vestibular lá em Belo Horizonte. E ela foi crescendo nesse tempo, formou uma rede também de escolas e cursos pré-vestibular aí pelo Brasil inteiro. Até que em 2007 ela fez o IPO na B3, a nossa bolsa, com o nome CROT 11. Por quê? Cogna foi fundada mesmo em 2019. Cogna é uma holding, tem várias empresas ali dentro, várias empresas de educação. Só que a Croton que foi a empresa que fez o IPO. Antes dessa reestruturação, a empresa se chamava Croton. E hoje Croton é somente uma das empresas que estão dentro da holding Cogna, que a gente vai ver isso aqui tudo bem a fundo mais pra frente. Mas em 2007 foi quando ela fez o IPO, ainda se chamava Croton e com o ticker de CROT 11. Em 2009 ela recebeu um aporte bem grande desse fundo, a Advent. Em 2010 ela atingiu 1 milhão de alunos, né, com 128 unidades já pelo Brasil inteiro. Ela estava crescendo muito rápido, já era uma das maiores empresas de educação do Brasil e vinha fazendo aquisições muito importantes. A Croton, né, no seu histórico, ela tem um histórico de crescimento inorgânico, que é o quê? Ela, ao invés de crescer as suas focar o crescimento, na verdade, ela cresce também, mas ao invés de focar o crescimento nas suas unidades que já existem, ela compra outras empresas de educação, outras universidades, outras escolas e incorpora isso dentro da Croton, hoje Cogna, né? Então esse é o tipo de crescimento inorgânico. Ela faz o crescimento via aquisições. E ela foi fazendo muitas aquisições nesses anos aqui. Em 2011 ela se tornou líder EAD, né, do Brasil. E ela se tornou líder EAD com a aquisição da Unopar também, que é uma faculdade bem grande aí no Brasil. Em 2014 foi um ano muito importante, ela teve a fusão com a Anhanguera. A Anhanguera era a principal concorrente da Cogna no Brasil. É como se as duas maiores empresas do Brasil se juntassem. E se tornou a maior do mundo em alunos e valor de mercado. Em 2014, a Croton era a maior empresa do mundo de educação. Ela saiu em capa de revista e estava crescendo com muita força. A empresa vinha entregando muito resultado, super redondo até 2014. E muito por conta também do FIES, né? 2014, 2015, foi ali o auge do FIES. Então, o FIES facilitou muitas pessoas a entrarem no ensino superior. E muitas pessoas entraram via cursos da Cogna, a Croton, na verdade, ainda era Croton. Que a Croton oferecia, a Anhanguera oferecia, então a empresa veio crescendo muito forte por conta do FIES aqui até 2014. Em 2016, tentou comprar a Estácio, que era
Depois que ela se juntou com a Anhanguera, que eram as duas maiores concorrentes, a Estácio se tornou o maior concorrente da Kroton na época. Então ela tentou novamente comprar a sua principal concorrente, que era a Estácio, mas foi barrado pelo CAD. O CAD não deixou porque ia praticamente se tornar um monopólio nacional de educação. E a Estácio depois ela continuou, né, as suas operações e veio se tornar hoje a Edux, que também temos na bolsa aí, EDUC3 o ticker. E a Edux também vem fazendo um excelente trabalho, a gente depois vai ver aqui uma comparação rápida entre as duas. Em 2018 ela fez uma aquisição muito importante que foi a Somos, que é uma empresa de educação básica bem forte, e ela criou a Saber, que é uma das empresas que estão dentro ali da holding Cogna, que é uma empresa focada somente em educação básica. E a Somos foi uma aquisição muito importante, a empresa jogou muito dinheiro nessa aquisição e se endividou bastante para poder comprar a Somos. E esse endividamento reflete até hoje, essa aquisição aqui reflete até hoje. Porque a empresa ainda estava muito endividada quando começou toda a pandemia e toda a bagunça que foi 2020. Então essa aquisição aqui foi crucial, né, para a empresa entrar aí meio que uma dificuldade no ano de 2020. E em 2019 foi quando saiu a formação da Cogna. Então ela mudou o ticker, né, de CROT para COGN, que é o que a gente conhece hoje. Foi lá para o final de 2019, foi logo de uma vez, ninguém esperava. De repente anunciaram, ó, a partir de amanhã as ações são negociadas como COGN3 e a empresa agora se chama Cogna. Então uma holding que agora tem a Kroton, tem a Saber, né, tem outras empresas ali dentro. A gente vai ver aqui como que é a estrutura da Cogna hoje. Então essa é a história de como a empresa foi formada. Continuando aqui, o que é a Cogna, né? Ela é do segmento educacional, então ela oferece cursos tanto de ensino básico como também ensino superior, pós-graduação. Ela pega toda uma linhagem, né, de ensino aqui no Brasil. Seu valor de mercado hoje está na casa de uns 7,1 bilhões de reais, então uma small cap, uma empresa pequena, de baixo valor de mercado, né? Muito porque as ações da Cogna estão muito desvalorizadas, caíram com muita força. Ela já foi uma empresa muito maior no passado e hoje está relativamente barato, podemos dizer assim, né? Porque seu valor de mercado é baixo, então uma empresa que perdeu muito valor aí nos últimos anos. Seu IPO foi em 2007, como a gente viu anteriormente. O segmento de listagem hoje é o novo mercado, que é o segmento de mais alta governança. O seu free float é bem elevado, 86,3%, então isso é muito positivo, porque dá uma maior liquidez para as ações, o controle da empresa é mais pulverizado, não fica muito dependente nas mãos de poucos controladores ou somente um controlador. Então o free float elevado forma como se fosse um tipo chamado de corporation, são empresas que possuem o controle pulverizado. Então assim fica não tão à mercê, né, de poucas pessoas assim o futuro da empresa. Sua cotação estava em 3,85 quando eu criei isso aqui. Hoje está na casa de uns R$4, ela subiu um pouquinho nos últimos dias, mas é uma empresa bastante volátil, então provavelmente quando você assistir esse vídeo já vai estar no valor diferente. Hoje está nesse valor e caiu bastante, né? Ela chegou a bater mais de R$10 aí em menos de um ano atrás e veio caindo com bastante força. Seu lucro por ação está negativo porque a empresa apresentou prejuízo em 2020. Então o lucro está negativo em menos 1,04. Dividend yield 0% porque a empresa, como teve prejuízo, ela não precisa pagar dividendos. O seu PL também está negativo porque a empresa teve prejuízo, então menos 3,7%. E o payout foi de 0%. Mas no seu estatuto social ela diz que o mínimo que ela vai distribuir de lucro é 25%, só que para isso tem que ter lucro, né? Como ela não teve lucro, teve prejuízo, então ela não distribuiu nenhum real de dividendos para os acionistas no último ano. Continuando aqui, essa aqui é a estrutura societária da Cogna. Então vamos ver como é que ela é feita. Ela tem ali 1,8 bilhões de ações no mercado, né? Sendo que 89% está aí no free float, então está no mercado, né? Disponível para todo mundo. Então essas ações aqui são as que você pode comprar. A gente pode ver que o controle da empresa é bastante pulverizado. 0,42% está em tesouraria, então está na própria empresa, ela mesmo está com essas ações ali dentro da tesouraria da empresa, e 10,05% no Alaska, que é um fundo de investimentos. É um fundo bem famoso aí, os seus gestores são bem famosos, e é um fundo que vem investindo bem pesado na Cogna nos últimos anos. E eles vêm comprando ações da Cogna consistentemente nos últimos 2, 3 anos. E quanto mais vai caindo, eles acreditam na empresa e vão comprando cada vez mais, eles continuam acreditando na empresa no longo prazo. Então é um fundo que já tem 10% da empresa, ele vem comprando com força já há bastante tempo as ações da Cogna. Então essa aqui é a estrutura da Cogna hoje. A Cogna é uma holding com essas 4 empresas ali dentro do seu arcabouço. A Kroton, né, que era a empresa, antes se chamava Kroton e agora virou somente um pedaço da Cogna. E a Kroton é focada em B2C. O que é B2C? Business to Consumer, que é a empresa vender
para o consumidor direto. É o aluno mesmo que se cadastra e se matricula em algum curso de ensino superior, que a Kroton é focada somente em ensino superior. A gente vai ver que a Kroton é que realmente vem dando dor de cabeça para a Cogna no geral. O resto vem até bem, mas a Kroton vem muito mal. Então é por isso que os resultados da Cogna estão muito negativos. Porque a Kroton é de longe a maior empresa aqui dentro. Então os resultados da Kroton têm o maior impacto dentro do resultado geral da Cogna. A gente tem a Saber, que é a empresa que foi formada, né, com a última aquisição muito importante aí da Cogna, que é focado em educação básica e também em business to consumer. A gente tem a Vasta, que é B2B, que é o quê? Como é que funciona isso aqui? Ela também é focada em educação básica. B2B é porque tem muitas escolas pelo Brasil aí de educação básica, no caso da Vasta. São muitas escolas, e a escola às vezes é mais fácil, ao invés dela formar todo o seu projeto de educação, todo o material, né, criar tudo ali do zero, ela compra o material que a Vasta oferece. Então, livros, apostilas, toda a metodologia, plataformas online, a Vasta já entrega tudo pronto para a escola só precisa pagar e utilizar o serviço e oferecer para os seus alunos. Então, é isso que a Vasta faz. E vem crescendo muito forte, a empresa vem indo muito bem, inclusive ela abriu capital, né, da Vasta. Parte da Vasta abriu capital lá na Nasdaq, nos Estados Unidos, em 2020. A empresa fez isso também para levantar dinheiro, porque ela vem muito endividada, então para pegar dinheiro ali do mercado e poder se capitalizar. E a Platos, que é também B2B e ensino superior. Então ela faz a mesma coisa que a Vasta faz para a educação básica, mas para ensino superior, e também é muito focado em pós-graduação. Então vamos olhar mais por dentro aqui como que funciona cada uma das empresas. Aqui é a Kroton. A gente vai passar mais a fundo na Kroton, porque a Kroton, que é a principal empresa ali dentro da Cogna, ela que é de longe a mais relevante para os resultados da empresa. Então a Kroton que tem um impacto mais direto na Cogna. E a Kroton é de ensino superior, então vamos ver como é que está aqui, como é que a Cogna vem vindo nos últimos anos. Aqui a gente pode ver o setor no geral, né? O número de matriculados em ensino superior privado no Brasil inteiro. Então vem crescendo 4,3% ao ano, em média, de 2017 até 2019. Então é um setor que vem crescendo bastante, as pessoas estão cada vez mais conseguindo entrar no ensino superior. Porque o Brasil é um país de educação muito frágil, né? E pouquíssimas pessoas aqui no Brasil que realmente possuem acesso ao ensino superior. E a tendência é que isso vá melhorando, a gente espera pelo menos que vá melhorando, né? Que as pessoas vão ter cada vez mais acesso ao ensino superior, principalmente hoje com o aumento do EAD. A gente compara aqui agora o crescimento do EAD, que é o ensino à distância. EAD é a sigla para ensino à distância. Olha como ele vem crescendo muito mais forte do que o ensino superior no geral, né? Enquanto de 2007 a 2019 o ensino superior no geral cresceu 4,3% ao ano, o EAD cresceu 19,3%, que o EAD é uma possibilidade que o aluno tem, né, de ter acesso ao ensino superior de uma forma mais simples. O cara pode fazer o curso ali mais no seu tempo. Muitas vezes as aulas não são nem online, libera apostilas e aulas gravadas e o aluno assiste no seu tempo, depois ele faz uma prova. E é muito mais barato, né? Porque é mais barato até para a Kroton poder oferecer esse serviço, porque ela tem escala nisso aí. Ela joga um serviço ali online e pessoas do Brasil inteiro podem ter acesso àquele serviço. É muito mais barato para ela manter do que o ensino físico presencial, né? Que somente o pessoal que está ali em volta daquela faculdade consegue ter acesso. E os custos de manutenção são muito maiores. Vai ter aluguel ali do espaço. Você paga o salário de um professor. O professor só consegue dar aula a um número limitado de alunos, diferente do ensino EAD, que uma aula gravada pode ter infinitos acessos. Então o custo do EAD é muito mais barato. Consequentemente, para o aluno poder se matricular no EAD também é muito mais barato. Por isso que ele vem crescendo tão forte dessa forma. Agora aqui a Kroton, outro ponto que é muito importante a gente observar aqui. Porque o FIES foi um motor, né, que realmente alavancou a Cogna até 2014, 2015, como a gente pode ver aqui. Então o FIES ajudou muito a Cogna durante muitos anos, mas o FIES é um programa que acabou. Ele é praticamente inexistente. E o que existe hoje é basicamente os alunos que se matricularam pelo FIES no passado e continuam, ainda estão na faculdade, né? Então eles continuam ali pelo FIES, mas novos alunos não estão entrando. Então é um ciclo que se encerrou. O FIES foi muito positivo para a população brasileira no geral, né? Até 2015, 2016. Só que ele se mostrou ser um programa insustentável. O Brasil se endividou muito, entrou em muitos buracos por conta desse tipo de coisa e acabou que ele não conseguiu se manter e foi encerrado. Mas a gente pode comparar aqui como que foi então a demanda da Cogna nesses anos.
O FIES é a barrinha laranja aqui no meio, tá vendo? Olha como ele teve um aumento muito grande aqui de 2011 a 2015 e depois foi caindo até um valor praticamente insignificante hoje. Isso aqui já é 2022, 23, 24, 25, né? 2020 tá aqui na verdade, ó. O presencial, então, dos alunos também veio crescendo com força e começou a cair, muito porque as pessoas migraram do presencial para o EAD. O EAD vem crescendo muito forte. Nos últimos anos, então, ele que é o motor mesmo da Cogna, porque você vê que o presencial está estável. Desde 2013, não se mexe. 3,6 para 2020, 3,6 milhões de alunos. E a tendência é que se mantenha esse número. O FIES também, um valor mínimo. Hoje é um programa muito fraco. E a tendência é que o EAD vá crescendo com muito mais força nos próximos anos. Então, o EAD que realmente é onde a Croton está mirando para poder fazer o seu turnaround, né? E até mostra aqui, olha, que o crescimento do ensino superior de 2010 a 2017 foi fortemente impulsionado pelo FIES, o que demonstra que tem uma demanda muito grande de pessoas que querem fazer, né, cursos de ensino superior, mas não conseguem financeiramente, eles não têm capacidade de pagar um curso superior. E o EAD cresce porque ele foca nessa limitação financeira das pessoas, porque ele é um curso muito mais barato. Então as pessoas conseguem ter acesso ao curso EAD com muito mais facilidade do que um curso presencial. Então é nisso que a Croton está focando, no ensino EAD. E essa estratégia da Croton, ela tem um turnaround. O que é Croton Campus? Os campos da Croton físicos, né, de ensino presencial. Então eles estão querendo otimizar o portfólio de cursos no campo, eles estão reduzindo o número de campos que estão pelo Brasil, eles estão literalmente fechando alguns campos. Outros campos estão ficando mais enxutos, se limitando a alguns cursos somente. Eles estão limitando a cursos que eles chamam de premium. O que são os cursos premium da Croton? Ela diz que os cursos premium são os cursos de maior valor agregado. E ela fala que esses cursos são de direito, engenharias no geral e saúde, como medicina. Esses são os cursos que são mais caros, né? E o pessoal acaba tendo geralmente é o pessoal com maior poder aquisitivo que faz esses cursos e eles acabam tendo preferência ao ensino presencial. Então eles estão querendo focar nos Croton Campus, o ensino presencial, somente nesses cursos. Então os outros cursos estão focando no Croton Digital, que esse é o ensino EAD. Então eles estão querendo otimizar, reduzir o número de Croton Campus, crescer o EAD. E também querem melhorar a experiência do aluno. Otimizar o NPS. O que é NPS? É a sigla para Net Promoter Score. É uma nota, né, que os alunos dão ao curso no geral. Eles falam quanto eles estão gostando, estão satisfeitos com o curso. Então, eles estão querendo focar a experiência do aluno, crescer o EAD e reduzir o ensino presencial. E aqui, como eles vão fazer isso então? Estão focando nesses 4 pilares aqui de geração de valor. Então, a otimização do portfólio de curso, que eu falei anteriormente. Eles querem focar somente em cursos de engenharia, saúde e direito no presencial. Os outros cursos eles estão deixando mais de lado no presencial e focando no EAD. E o curso de medicina, eles estão focando bastante porque o curso de medicina tem um valor agregado muito alto. É muito caro, é extremamente caro um curso de medicina. E é um curso que muita gente tem interesse, né? A demanda pelo curso de medicina é muito grande. Então eles estão querendo focar bastante no curso de medicina também. Aqui a otimização, né, da parte imobiliária, ali dos seus campos presenciais, que a gente já viu também. Otimização de custo e despesas, a gente já viu também como é que eles vão fazer. E querendo aumentar a conversão de receita em caixa. Como que eles aumentam a conversão de receita em caixa? Melhorando principalmente a sua eficiência, né? E o EAD é muito forte nisso, porque eles conseguem ganhar escala nesse tipo de coisa. E eles estão querendo também renegociar e rever, né, as formas de financiamento dos alunos. Porque com o fim do FIES, a própria Croton ofereceu um serviço de financiamento. Então o aluno consegue se financiar, um serviço de financiamento educacional, diretamente com a Croton. E isso facilita a entrada do aluno. Só que qual é o problema? Geralmente esses são pessoas, né, de baixo poder aquisitivo. Então essas pessoas podem ficar inadimplentes com muita facilidade. Então é bastante arriscado, né, você fazer esse tipo de serviço para os alunos. Inclusive, isso aqui, né, foi uma apresentação que a Cogna divulgou lá por novembro, mais ou menos de 2020, mas já anunciaram o encerramento do PEP. O PEP é o programa de financiamento da Cogna. Eles finalizaram com esse projeto porque eles viram que podia ser muito arriscado manter esse projeto aí rodando. E aqui é mais uma parte também da estratégia que a Croton está implementando, né, para poder otimizar. Como que era antes? Então aqui ele pegou um semestre típico com 5 disciplinas. Ia ter 3 disciplinas totalmente presenciais e 2 digitais. É importante, eles gostam de manter esse sistema híbrido, né,
que algumas aulas presenciais, algumas digitais. Por quê? O aluno que vai no presencial, ele tem um maior engajamento, né, com o curso. Ele faz amigos, tem mais aquela vivência universitária. Então a tendência do aluno desistir do curso, né, deixar de renovar a sua matrícula é menor quando ele tem esse engajamento maior. Ele gera menos reprovação, eles até têm esse estudo aqui, aumenta a satisfação do aluno com o curso. Então é importante eles terem essas aulas presenciais em muitos cursos. Mas agora eles vão manter o modelo híbrido. Você vai ter algumas aulas, algumas matérias que são presenciais e algumas que são digitais. Então eles podem focar, por exemplo, em matérias, em aulas que são mais teóricas, deixa no digital. Nas aulas que são mais práticas, eles trazem essa aula para o presencial. Dessa forma eles conseguem aumentar a eficiência do custo, né? E uma maior lucratividade também, uma maior escala que a empresa consegue com esse modelo de ensino. Até porque menos aulas presenciais requerem campos mais enxutos, menos campos assim espalhados pelo país. Isso reduz bastante os custos da empresa. Então aqui os pontos principais, né, desse turnaround da Kroton, principalmente nos campos aqui, é o portfólio otimizado, naqueles cursos que eu falei, que são os cursos que eles chamam de Premium, Engenharia, Saúde e Direito. O digital, que espelha 100% dos cursos presenciais, então o modelo de ensino as aulas são exatamente iguais, mas um tem aulas presenciais e o outro não, é 100% digital, e focando bastante nos cursos de medicina. Eles estão prevendo a migração de alunos do presencial para o digital, a gente vai ver mais para frente que isso foi verdade, aconteceu mesmo uma certa migração, principalmente ao longo de 2020. Muitos alunos deixaram de se matricular em cursos presenciais para entrarem nos cursos 100% digitais. E aqui eles estão vendo também uma redução, né, de custos como aluguel, utilities e facilities, que são os custos de manutenção, né, dos campos, 20% em CAPEX e outros custos também, redução aí desses custos. E o fim do PEP que eles colocaram aqui, né, finalizaram com aquele projeto e estão tendo um foco nessa gestão de contas a receber, que são os custos, os alunos, né, que estão para pagar ali os seus cursos. Então eles estão buscando em garantir esse dinheiro para a empresa para não ficar com muita inadimplência. Então o foco deles é o crescimento de EBITDA e geração de caixa operacional, que é esse GCO aqui. É isso que eles estão focando, é o projeto deles para a Kroton. Agora vamos ver a Vasta. Vamos passar rapidinho pelos outros, porque esses aqui são menos relevantes para a empresa. A Vasta foi o que abriu capital lá na Nasdaq esse ano, né? E é focada também em B2B, eles vendem esses serviços aqui, essas plataformas para outras escolas, é o sistema que eles chamam de escolas K12. Então tem aulas de línguas, aulas sociais, aulas mesmo de ensino digital, todo tipo de coisa. É uma plataforma bastante completa e a empresa está crescendo bastante com essa Vasta. A Vasta vem indo muito bem, só que é uma empresa que tem uma relevância muito menor para a Cogna no geral. Aqui é a Platos, que também é o B2B para ensino superior, que é mais focado em pós-graduação. Então eles vendem o serviço para outras faculdades do Brasil e a faculdade simplesmente compra ali esse programa completo e repassa para os seus alunos. Isso aqui é algo que foi criado pela Cogna em 2020 ainda, que é o que? A plataforma B2C, é um marketplace de educação. A gente vai ver como que funciona isso aqui, porque eles querem ganhar, né? Eles querem fidelizar um cliente para o mesmo cliente comprar vários serviços da Cogna ao longo da vida. Olha como é que funciona. Eles colocaram uma jornada aqui do cliente, né? Como seria a jornada perfeita do cliente aqui do B2C? Tem aqui uma pessoa, né? Criaram aqui a Carla. Então ela paga a mensalidade em dia, tem um aplicativo, uma plataforma e ganha cashback. Então cria uma fidelidade ali do aluno com a sua faculdade. Aí essa plataforma vai adquirindo inteligência sobre quais são os seus clientes, quais são as preferências deles, vai adquirindo esse tipo de dado. E esses dados vão gerar agora recomendações para a pessoa. Então ele olha aqui, ó, históricos de busca no app, recomenda cursos, né, como marketing digital, alguns cursos extracurriculares. Ela consegue achar aqui formas de financiamento oferecidas por parceiros, né, não pela Cogna em si. Então, devido à sua renda, nesse caso aqui, limitada, oferecem módulos aprofundados de alguns cursos. Então vai criando aqui uma plataforma, né, que vai conseguindo oferecer vários serviços e ganhar com o mesmo cliente várias vezes. Então vai recomendando cursos, vai recomendando vagas de emprego. Então a pessoa vai conseguindo criar uma fidelidade maior com a empresa. Esse é o objetivo deles com esse marketplace. E é um tipo de coisa que não existe no Brasil. Eles querem ser esse líder do marketplace digital de educação no Brasil. E é um projeto bastante promissor e bastante interessante mesmo da Cogna.
esse aqui, que é você conseguir vender para o mesmo cliente várias vezes, né? É melhor do que você tentar vender pela primeira vez, ter um custo de aquisição do cliente, que é o custo que você necessita para conseguir vender para um cliente pela primeira vez. Agora, a partir do momento que já é seu cliente, é mais fácil você vender para essa pessoa, então o custo de aquisição vai ficando bem mais baixo. Isso aqui é o guidance que a empresa ofereceu no mês de 2020 ainda. Vamos ver se ele conseguiu entregar isso aqui, né, em 2020, depois que fechou o resultado. E isso aqui é um ponto que muita gente ficou bastante chateada. Por quê? O guidance é o seguinte, o EBITDA, eles calcularam que ia chegar em 1 bilhão em 2020. A gente vai ver se conseguiram mesmo atingir isso aqui ou não. E eles estão calculando um crescimento para até 2,4 bilhões em 2024. Então seria um crescimento forte quando você olha aqui, né? 25% ao ano, multiplicar por 2,4 vezes. Qual é o problema disso? A Cogna já tinha um EBITDA por volta de uns 2,2 bilhões em 2016. Então vai demorar até 2024 para ela voltar ao patamar pré-pandemia e quando tinha o FIES, até eles conseguirem passar por cima desse problema que foi para a empresa, que foi o fim do FIES. Então é uma recuperação lenta. Pode parecer maravilhoso, um crescimento forte, quando você compara de uma base muito pequena, como foi 2020, foi um ano muito difícil. Mas quando você olha aqui o guidance deles, é um guidance bem fraco. A geração de caixa operacional, a mesma coisa. Aqui ainda pior, porque lá para 2018 eles tinham 1,8 bilhões de geração de caixa operacional. E eles estão com guidance para 2024 atingir 1 bilhão, ou seja, para daqui 4 anos nem chegar ao patamar que estava em 2018. Então isso mostra pra gente uma recuperação bem lenta aí que a Cogna está esperando. Não vai ser algo do dia para a noite. Esses projetos aparentemente vão demorar para entregar resultado para a empresa. Agora aqui passando por resultados de 2020 já. Isso aqui já é do resultado mais recente da Cogna, finalizando o ano de 2020. Aqui está o guidance de 2020, né? Esse guidance que mostraram anteriormente. Esse guidance aqui. Vamos ver se conseguiram mesmo entregar. Aqui mostra o crescimento, né, do seu EBITDA ao longo do ano. E chegou a 1,1 bilhão. Então, nesse caso aqui, foi superior, né, a 1 bilhão que eles tinham dito aqui. Tá até aqui o guidance, ó, o mesmo guidance de 1 bilhão. Foi superior. Mas o que acontece? Quando você pega esses ajustes PCLD, ele fica muito abaixo, 31% abaixo. O que é esse PCLD? Esse PCLD é a provisão de crédito, né, para alunos. É o crédito do financiamento que a Cogna oferece. Então ela oferece um financiamento para um aluno, o aluno passa a ter uma dívida com a Cogna. Só que acontece, muitas vezes esses alunos não vão pagar, não vão conseguir pagar e vão se tornar inadimplentes. Então esse dinheiro é um dinheiro que a Cogna deixa reservado para poder pagar esses possíveis inadimplentes. Então ela deixa um dinheiro guardado e fala, ó, eu estou esperando tomar um calote de 400 milhões. Se eu tomar um calote de 400 milhões, beleza, o dinheiro está aqui parado, guardado exatamente para isso. Se for menor do que isso, esse dinheiro pode voltar para o caixa da empresa. Mas pode ser maior também e não ser o bastante. Então isso aqui é algo que ela disse que ser um não recorrente. Porque 2020 foi um ano bem difícil para muitas pessoas. E eles esperam que a inadimplência seja maior do que nos outros anos. Por isso que esse crédito aqui foi bem maior. Mas não é um valor que deveriam considerar assim, como excluir, né, completamente do que for o resultado de 2020. O ideal era que 2020, com esse ajuste, fosse de 1 bilhão, fosse o guidance. Porque esse dinheiro aqui não é garantia que vai voltar para a empresa. Então eles deram meio que uma maquiada aqui ao tentar excluir esse valor aqui para não considerar ele para o ano de 2020, dizendo aqui que se você não considerar isso, a gente passou o guidance. Tá, mas não é para não considerar, isso tem que ser considerado. Então a gente não pode tomar isso aqui por base. O valor mesmo é de 2020. Pode ser que volte? Pode, mas pode ser que o prejuízo para a empresa seja maior do que isso aqui também, a gente não tem essa garantia. Então o ideal é que considerem isso aqui e 2020 seja realmente esse valor aqui, 690 milhões, foi bem abaixo do guidance. O ideal é que tivesse atingido o guidance considerando esse valor. Então vamos passar aqui. Esse aqui também é a Kroton, né? Então vamos passar mais por dentro da Kroton porque é a que tem o maior peso, mais relevante para a empresa. E a sua receita caiu com muita força em 2020. Olha aqui, 2019 foi de 4,7 bilhões, somente a Kroton, não a Cogna inteira. Caiu para 3,6 bilhões em 2020. E qual é o grande problema nisso aqui? Cair a receita em si não seria um problema muito grande, porque com a migração dos alunos do presencial para o digital, é esperado mesmo que a receita caia, porque os cursos são mais baratos. O que é a receita? É tudo que entrou na empresa. Foi entrando dinheiro na empresa, o pessoal pagando os cursos, entra na receita.
Então o pessoal paga mais barato no curso EAD, a receita vai ser menor. Em compensação, os custos, né, do EAD são muito mais baixos. Então a receita diminuir não é um problema quando os custos caem na proporção muito maior. Consequentemente, o que sobra de lucro líquido no final fica maior. Então a receita menor, mas o lucro líquido maior. Isso que seria o perfeito, né? Mas não foi o que aconteceu. A gente teve a redução bem forte da receita, mas também a redução bem forte do EBITDA. A gente usa mais o EBITDA para a Cogna para poder avaliar a sua lucratividade do que o lucro líquido, porque como é uma empresa que faz muitas aquisições, é um crescimento inorgânico, como a gente viu anteriormente, tem muita distorção nos seus resultados por depreciação e amortização. Então o EBITDA a gente desconsidera a depreciação e amortização, porque tem muito impairment. A gente vai ver como teve um impacto bem pesado do impairment no lucro líquido de 2020 da Cogna. Então o EBITDA mostra pra gente uma visão mais realista do quão bem a empresa está indo do que o lucro líquido nesse caso. Mas o EBITDA aqui caiu bastante. Ele pega aqui o EBITDA recorrente de 1,8 bilhões, a gente vai ver mais ou menos como é que foi isso aqui, caindo para 750 milhões em 2020. Então caiu numa força muito grande. Ela dá essa desculpa aqui, que foi essa queda muito forte decorrente da queda de receita, que já era esperado, né? E maior provisionamento, o que também é esperado, porque foi um ano complicado. O provisionamento, no caso, é essa PCLD aqui. Esse valor aqui tem impacto direto na redução desse EBITDA. Então, é algo que eles dizem ser não recorrente, né? Porque foi algo atípico no ano de 2020. Qual é o problema disso aqui? Que outras empresas de educação, como a Edux, que era a antiga Estácio, não tiveram esse mesmo problema. Eles tiveram sim uma queda de lucro, tiveram maior provisionamento, mas não tiveram queda de receita tão forte. O impacto foi muito mais fraco nas outras empresas do que na Cogna. A Cogna sofreu muito mais a concorrência. E qual vai ser o motivo disso? A gente vai ver mais pra frente que também é a fragilidade da empresa. Ela estava fazendo muitas aquisições antes de 2020 e a pandemia chegou num momento muito ruim para a empresa, que ela estava muito endividada, então acabou se enfraquecendo muito mais, enquanto as outras empresas que não estavam tão endividadas assim aproveitaram até a pandemia para fazer novas aquisições e se expandirem, enquanto a Cogna não consegue fazer isso, porque ela já está com uma dívida muito elevada. Então, continuando, aqui é a base de alunos, a gente pode ver a migração, né, de como foram os alunos, como que foi migrando o número de alunos do presencial para o digital. Isso aqui é bom a gente acompanhar, para a gente poder ver, poder ter uma noção de como vai ser essa queda de receita, mais aumento de lucratividade, como que os alunos estão entrando nessa nova era do ensino digital. Quando a gente compara aqui 2019 com 2020, o número de unidades é o mesmo, né? Ela não abriu novas unidades presenciais, mas caiu bastante o número de alunos. Porque a gente sabe que teve uma transferência de alunos do presencial, que isso aqui é somente presencial, para o digital. Quando a gente vê no digital aqui, houve um aumento de unidades e um aumento bem maior de alunos, um crescimento de 17%. O problema é que caiu 28% de presencial e subiu 17% de digital, ou seja, o que caiu não foi uma migração somente do presencial para o digital, foi uma migração da Cogna para outras empresas, para outros cursos, ou então alguém que simplesmente trancou mesmo a faculdade e não está cursando curso algum. A queda foi muito maior, não foi somente essa transição, a queda aqui foi bem mais expressiva de alunos no geral. Quando a gente vê no total aqui, ó, teve uma queda de 1,3% na base total de alunos. Não foi uma queda tão grande, mas não era esperado que isso acontecesse. Agora aqui a Cogna consolidada, né? Então a gente viu antes a Croton, agora aqui a Cogna com todas as empresas que ela possui, com a Vasta, Platos e a Saber. A sua receita caiu numa proporção um pouco menor, né? Porque as outras empresas até foram bem, mas elas não têm tanta relevância assim. E o EBITDA também, eles colocam esse recorrente não recorrente, que é meio que uma maquiagem aqui, porque tudo bem que foi um não recorrente, mas é algo que tem que ser considerado. Não dá para não considerar esses valores. Foi uma queda ainda assim muito forte do EBITDA para 2020. O seu lucro, olha aqui como é que foi. Quando a gente olha o lucro líquido, ele é bastante distorcido, por quê? Ela teve um prejuízo de 5,8 bilhões em 2020, então um prejuízo muito grande. Só que a grande maioria foi de efeito sem caixa, né? Não teve efeito caixa. O que isso quer dizer? Que não foi a empresa perder dinheiro mesmo. Teve um valor bem elevado aqui de 4,1 bilhões de impairment. O que é impairment? Ela faz a aquisição de uma empresa e depois tem que fazer esse ajuste contábil. É a mesma coisa, vamos dizer que você comprou um Honda Civic que ele vale 100 mil, mas você pagou 130 mil naquele Honda Civic. Então, para você fazer esse ajuste, é como se você tirasse 30 mil reais ali. Na verdade, aquele bem vale 100 mil e não 130.
você não tirou o dinheiro do bolso necessariamente, né? Você já fez o pagamento, porque assim, é muito mais difícil você dar valor a uma empresa do que a um carro. Um carro é muito mais simples, uma empresa gera caixa, uma empresa possui projetos, possui time, gestão. Então, a empresa você compra esperando que ela vai te gerar caixa no futuro, né? Diferente de um carro que é um bem que vai valendo cada vez menos. Mas é mais ou menos isso, é você pagar mais caro do que algo realmente vale de acordo com regras contábeis. Isso aqui não considera, lógico, a geração de caixa futura. Então é somente contábil isso aqui. Então é feito não caixa. Então esses 5,4 bilhões não é um dinheiro que sumiu do caixa da empresa. É somente um ajuste contábil. Aí efeitos recorrentes sem efeito caixa também. Botou mais esses valores aqui. E no final de tudo, se tivesse descontado todos esses efeitos e desconsiderando a reestruturação da Croton, né, que também custou para a empresa, ela teria tido um lucro de 55 milhões. Então esses 5,8 bilhões aqui teve um monte de distorção do PSLD e os impairments. Pesaram bastante. E aqui é um ponto muito importante de observar na Cogna, que é o seu endividamento, porque ela está muito endividada. E aqui a gente vai ver que fizeram uma maquiagem novamente. Não exatamente isso, vou mostrar para vocês como que é a dívida líquida real da Cogna. Eles desconsideraram alguns valores que eu também acho que não deveriam ser desconsiderados. Então vamos ver como é que foi isso aqui. A dívida líquida de 2,9 bilhões. A gente vai ver que na verdade não é somente isso. Então quando você olha o indicador na dívida líquida sobre EBITDA, daria 3,23 vezes. Não seria algo tão preocupante assim. Aí mais uma vez eles botam excluindo o complemento PSLD, que não deveria ser excluído, né? Mas eles excluem o tempo inteiro para poder não deixar o resultado tão desastroso assim. O indicador seria de 1,89 vezes, seria um indicador extremamente saudável. Mas a real é que a dívida não é somente isso, e você não pode excluir esse complemento. Isso aqui deve ser considerado. E possui aqui uma posição de caixa de 4,6 bilhões, que é um caixa grande mesmo, mas quando você compara com a dívida não é tão grande assim. E perfil de dívida alongado. Isso aqui é importante, porque ela tem muita dívida, mas pelo menos a maior parte das dívidas aqui está para 3 anos, né? Em 1 ano e 2 anos, não é tão alongado assim, tá? Esse perfil de dívida. Ele não é tão longo, mas também poderia ser muito pior. Então, pelo menos ela consegue gerar caixa aqui até os próximos 3 anos para conseguir pagar a maior parte dessas dívidas. Vamos ver como é que ela vai fazer. Agora vamos passar aqui para os resultados da Croton. Mais para frente a gente vai ver realmente, né, como é que é isso aqui, como que está esse endividamento, que não é tão bonitinho desse jeito não. Aqui é a DRE da Croton, vamos passar rapidinho, só para vocês verem mais ou menos como foi a evolução da empresa ao longo de 2020. A receita, né, da empresa caiu bastante. A receita bruta caiu 17%. Então isso aqui é realmente tudo que entrou. Por exemplo, uma pessoa que paga R$500 de mensalidade, entra os R$500 aqui, na receita bruta. Aí você desconta impostos, aí ProUni, devoluções, vai desconsiderando. O que eu quero mostrar para vocês é o desconto total. Ela ofereceu muitos descontos, aumentou 50% nos descontos, comparando 2020 com 2019. E esses descontos aqui é para não perder os clientes, né? Não perder os alunos. Falou assim, ó, eu te ofereço um desconto, faz a migração então do curso presencial para o digital e tá aqui um desconto. Isso teve impacto maior para a receita líquida. Enquanto a bruta caiu 17%, a líquida caiu 23%. Foi um decaimento muito maior, né? Muito mais grave. Agora aqui os custos, eles caíram, né? Por quê? Aquilo que eu falei, o EAD tem custo mais baixo. Como ela cresceu no EAD e diminuiu no presencial, os seus custos também caíram. E ela também com certeza fez ali os seus movimentos para reduzir custos nesse momento difícil para a empresa. No final, ela conseguiu segurar, né, o lucro bruto. Ele caiu meio que na mesma proporção que a receita líquida. Então ficou ali mais ou menos na mesma, a sua margem bruta não mexeu muita coisa, caiu 0,7 pontos percentuais, o que foi até ok para a empresa, visto que foi um ano bem complicado para ela. Agora, despesas operacionais. Aqui a gente consegue ver o tamanho de alguns problemas. A PCLD está bem aqui, ó. Saiu de 800 milhões, que foi em 2019, para 1,5 bilhões em 2020. Então foi um valor bem grande. Isso aqui causou um efeito bem expressivo no seu resultado operacional. Ele caiu 86% por conta da PCLD, que foi muito mais forte esse ano que nos outros. Que despesa operacional foi muito em linha, né? Teve um aumento de 4,2%, mas o que realmente pesou foi essa PCLD, que foi muito forte. Aí o impacto no seu resultado operacional foi muito, muito grande. Crescimento, um decaimento aqui, né, de 86% para uma margem para 8%, de 53% para 8%, a margem caiu muito. E aqui agora o impacto dos impairments, também pesaram muito forte na empresa. O EBITDA recorrente, a gente pode ver que já caiu bastante, né? 1,7 bilhões para 110 milhões.
Mas o impairment está bem aqui, ó, ela coloca aqui a linha do impairment, 1,5 bilhões. Então o EBITDA mesmo caiu aqui de 1,5 bi positivo para 1,9 bi negativo. Então o que realmente pegou foi o impairment e a PCLD, esses dois pontos que realmente puxaram muito para baixo o resultado da Kroton. Aqui a Platos, só para a gente ver por alto como o impacto foi muito mais forte. E o tamanho da empresa, né? A Platos é muito menor. Olha aqui como a receita bruta da Platos foi de 97 milhões, enquanto da Kroton foi 5 bilhões. Então a Platos inteira tem uma relevância muito pequena para a Kroton no geral. E não teve muita diferença aqui no resultado, foi um decaimento de 20%, não foi tão grave assim. A Saber também é pequena, mas já é bem maior, né? Então tem quase 1 bilhão de receita bruta. Também teve esse impairment aqui de 2 bilhões, que é o quê? É aquele impairment da aquisição da Somos, que ela fez lá em 2018, que foi uma aquisição muito pesada para a empresa, foi bem cara essa aquisição. E resolveram, depois de 2 anos, botar o impairment aqui. Eu acho que já viram que ia ser um resultado muito ruim. Falou, então joga mais essa bomba aqui no meio. Joga isso aqui logo, vai passar batido, já que tem tanta coisa ruim para olhar, que isso aqui vai passar batido lá no meio. Aí jogaram finalmente esse impairment de 2 bilhões aqui, que foi uma aquisição bem cara que ela fez. Por isso que teve esse resultado tão negativo, de 129 milhões positivo para 1,9 bi negativo, somente por conta desse impairment, porque o resto a gente pode ver que as quedas foram bem suaves, né? E aqui a Vasta, para finalizar, já é um pouco maior, né? Tem uma receita já de mais de 1 bilhão, mas também não teve muita coisa para a gente observar. Pode ver que pesou também bastante PCLD, que cresceu 100%, e mais ou menos isso. No final o EBITDA caiu 24%, não foi algo tão terrível assim. Então depois a gente viu o resultado de 2020 da Cogna, né? A gente viu quais foram os fatores que levaram a empresa a ter muita dificuldade nesse ano. Vamos ver a estrutura de capital dela, que é o quê? O seu endividamento. Como que está o endividamento? É muito importante de observar isso aqui na Cogna, porque ela tem muita dívida. O caixa dela, hoje de 4,182 milhões, então 4 bilhões. A dívida bruta, que ela fala que são 7 bilhões, na verdade são 10 bilhões. Então a dívida bem pior, né? A dívida líquida sobe para 6 bilhões. O que é a dívida líquida? É a diferença dos dois. É você pegar o caixa. Se você pegasse o caixa e pagasse todas as dívidas que possuem com o caixa, né? Só pegasse esses 4 bilhões e pagasse as dívidas. Ia sobrar quanto de dívida? Ia sobrar 6 bilhões. Então isso é a dívida líquida. Então uma dívida muito elevada para a empresa. É bem pesado. A gente lembra que o valor de mercado da empresa é de 7 bilhões. E a dívida é de 6 bilhões. Então a dívida é quase o seu valor de mercado todo. E por que a dívida é de 10 bilhões e não 7 que ela fala, né? Porque tem os efeitos de leasing que ela não considera como endividamento. Leasing é um arrendamento, né, que a empresa faz. É uma dívida, ela firma dívidas com outros credores. Então tem que considerar isso aqui como uma dívida. O leasing é uma dívida sim para a empresa. Então deveria considerar, né? E a dívida bruta sobe para 10,261 milhões nesse caso. Por isso que eu considero que a dívida dela é 10 bilhões e não 7 que ela fala. Isso você pode observar no balanço patrimonial. Vai no resultado da Cogna 2020, vai no balanço patrimonial dela nos passivos, você vai ver o tamanho do leasing, que somado, né, os de curto e longo prazo, somam ali quase 3 bilhões. Então quando a gente compara o indicador de dívida líquida sobre EBITDA, não tem como comparar, porque ela teve prejuízo. Mas com certeza seria um valor muito elevado. Se a gente pegasse mais ou menos o EBITDA de 2019, seria um dívida líquida sobre EBITDA próximo de uns 6, 8 vezes. Então um valor muito, muito grande. O dívida líquida sobre patrimônio líquido 0,43, nesse caso aqui não está tão alto assim. Ela tem um patrimônio líquido relevante. E a liquidez corrente também está ok, 1,82 vezes. Então, o seu endividamento ele está meio que mais pesando mesmo para o longo prazo. A gente viu que para esse ano de 2020 não tem um endividamento tão pesado assim. Mas é importante ela conseguir rentabilizar esses projetos, porque uma hora essa dívida vai chegar. Uma hora ela vai ter que pagar esses 10 bilhões de dívida aqui. Então ela tem que se mexer logo, porque senão a coisa pode ficar muito feia. Então aqui um resumo geral de como foi a Cogna até aqui. É uma empresa de transformação, né? Ela está mexendo bastante, está tentando fazer um turnaround na Kroton para poder transformar o seu ensino presencial em híbrido e 100% digital. Ela está com uma dificuldade de implementar os projetos, porque ela já revirou a empresa, já fez toda uma reestruturação umas 2 vezes nos últimos 12 meses. Ela fez isso no fim de 2019, quando criou a Cogna. Depois refez tudo novamente no mês de 2020, depois que chegou a pandemia e começou a apresentar dificuldades. Está tentando implementar esses projetos aí e está meio difícil. Ela não está conseguindo entregar números tão positivos quanto as concorrentes. Se você olhar a Ser Educacional e Dux, tiveram resultados muito melhores que a Cogna em 2020.
Então a gente tem que avaliar a evolução desse EAD da Kroton, que ela está focando bastante nesse EAD, e também avaliar o ensino presencial, com os cursos premium que ela chama. Ficar de olho no endividamento, ela tem que conseguir reduzir essa dívida aí, tem que conseguir manter essa dívida de uma forma mais controlada, então gerar caixa, proteger sua estrutura de capital, para conseguir cuidar desse endividamento, para não deixar ele pesar demais. A empresa está com uma despesa de juros bem pesada, que ela está com muita dívida, então ela está pagando muito juro, está pagando quase 500 milhões em 2020 em juros, o que é muita coisa para o tamanho da empresa. Tem 7 bilhões de valor de mercado, pagar 500 milhões só de juros. Teve muitos efeitos não caixa, o que por um lado é um ponto positivo. O PCLD pode ser que volte para o caixa da empresa, né, que a gente viu, pode ser que aquilo lá não tenha tantos inadimplentes assim, como a empresa está esperando, e também os impairment tiveram um efeito não caixa. Então a empresa conseguiu ter geração de caixa operacional positiva. Isso é um ponto positivo para a empresa. A crise veio num momento muito ruim, que ela estava bastante endividada, tentando se reestruturar, criou a Cogna, criou toda essa holding, estava implementando vários projetos, estava num momento de fragilidade e chegou a pandemia bem no meio desse momento, pegou a empresa em cheio. E apresentou fragilidade frente à concorrência com os seus serviços, né, com os seus cursos. As outras empresas, a concorrência não sofreu tanto quanto a Cogna, não sofreu a mesma redução de receita. Então, talvez os cursos que as outras empresas oferecem, como a Estácio, da Edux, possuam um valor, uma demanda maior do que os cursos da Cogna. Agora vamos ver aqui as vantagens competitivas da Cogna. Vamos primeiro para a rivalidade entre concorrentes. Eu considerei como sendo fraca, porque a gente já viu que ela teve mais dificuldades que a concorrência no ano de 2020. Então, seus cursos talvez não consigam bater tão de frente quanto os cursos da concorrência. Ela está tendo muita dificuldade, a concorrência está vindo forte. É um setor que está em consolidação e a Cogna ainda é a maior do setor, mas está com dificuldade em conseguir se manter nessa posição, visto que a concorrência está vindo com muito mais força do que ela. Então ela está com essa dificuldade aí, essa é uma força fraca. E o setor educacional no geral também é assim. O EAD, o cara geralmente ele não vai buscar os cursos da Cogna, Estácio, por ter um título de uma universidade de renome. É um curso que o cara faz só para ganhar mesmo. Ele quer ter aquele ensino superior, aquele curso ali de uma forma mais rápida. Vai lá, paga aquele curso, é mais barato, ganha um diploma e pronto. Está formado naquela formação. Então a rivalidade entre concorrentes é muito forte. É um setor que tem uma briga bem forte entre os alunos. Ameaça de novos concorrentes. Eu considerei como média, porque não é tão fácil criarem, né, novos sistemas educacionais, novas universidades tão grandes como são as universidades da Cogna. Então é difícil chegar um novo player no setor. Geralmente a Cogna, a Edux, as outras grandes empresas de educação que fazem aquisições das pequenas. Então é difícil surgir novos concorrentes. Vai ficar mais no que já está aí no mercado mesmo. Falta saber quem vai se consolidar melhor no mercado e um mercado que está em forte crescimento. Mas por que eu botei então média e não forte? Porque tem muita gente que não está mais interessado em ensino superior. O pessoal está buscando cursos de especialização de menor valor mesmo. O pessoal não dá tanto valor assim mais a faculdades, a títulos, né, como eu dava antes. Ainda assim, é extremamente importante, não pode nivelar por alto. Tem pessoas de extremo sucesso aí que nunca fizeram um curso superior. Mas essa é a grande minoria. A grande maioria das pessoas querem sim ter um curso superior. E podem surgir concorrentes internacionais, outras empresas que podem querer entrar no mercado. Então é uma força considero média. A ameaça de produtos substitutos eu botei como forte, porque educação não tem como substituir. As pessoas sempre vão buscar educação, isso aí sempre vai existir. As pessoas sempre vão buscar se especializar e a empresa está tentando se mexer, né? Porque para novos tempos. Porque o mercado em si, a educação no geral, está mudando. As pessoas estão deixando daquele ensino mais arcaico, que é o cara ir para a escola ou para a faculdade, com a mochila, caderno e livro, basicamente isso. Agora o pessoal já é mais digital, usa mais computadores, tem maior interação na sala de aula, mas a empresa está focando bastante nisso aí. Então, o que está surgindo de novo, a empresa está incorporando. Então, é muito difícil o seu serviço ser substituído, é praticamente impossível. Poder de barganha com fornecedores também é forte porque ela não tem muitos fornecedores, ela cria ali na plataforma B2B, ela que cria o serviço, então ela contrata desenvolvedores, os caras criam ali os seus, e também professores e psicólogos, todo o pessoal que é necessário, né, para poder criar um curso e desenvolver matérias de sala de aula. E o pessoal
eles mesmos que criam, né, esse serviço e vendem para outras escolas, ou então eles mesmos implementam nas próprias escolas e próprias universidades. Então tem muito fornecedor nesse caso. Ela está na base da cadeia ali. Nesse caso, ela consegue ter um poder de barganha forte, porque são pouquíssimos, ela depende muito pouco de fornecedor. E poder de barganha com clientes. Eu botei médio, por quê? Eu já falei que é um mercado que é meio que uma carnificina. Os custos não tem tanta diferenciação assim, um cara vai meio que buscar o mais barato, porque ele não vai buscar o mérito que aquela faculdade possa oferecer. São faculdades de menor renome. Então o custo, né, conta bastante na decisão de qual faculdade o aluno vai correr. Mas eu botei esse poder de barganha médio porque ela também é muito forte em cursos de maior valor agregado, como engenharias, direito e medicina, que esse sim tem um poder de barganha bastante forte. Os cursos de medicina no geral são sempre bem caros e conseguem uma margem bem elevada. Por isso que eu botei médio e não fraco. Então a conclusão da Cogna aqui pra gente, né? É uma empresa com fracas vantagens competitivas no geral, ela possui algumas vantagens ali relevantes, mas tem muitos pontos negativos. Então, no geral, a vantagem competitiva é fraca, sim, da Cogna. Perdeu muita força frente à concorrência no ano de 2020, teve muitas dificuldades aí ao longo do ano, e isso vai pesar bastante para a empresa. A gente tem que ver como que ela vai conseguir se reestruturar nos próximos anos para ver se ela consegue voltar a bater de frente com a concorrência, que ela está ficando para trás. Ela possui os projetos bastante promissores, isso é bem legal, bem positivo. Se aquele marketplace realmente funcionar como eles estão prevendo, se a reestruturação da Kroton realmente der certo como eles estão prevendo, tudo isso pode entregar resultado para os acionistas no longo prazo. O seu mercado, ele está crescendo, a gente já viu anteriormente que tá cada vez tem mais pessoas, né? Cada vez mais entrando em universidades, principalmente, que é a Kroton, que é a principal frente da Cogna. Então, um mercado crescente e escalável, porque ela está focando bastante no EAD. E EAD é escalável. Você grava um curso e pode vender esse mesmo curso para milhares e milhares de pessoas pelo Brasil inteiro e até mesmo no exterior, que um brasileiro esteja lá fora. Então, é um mercado bastante escalável e bastante crescente. Então, é um mercado bem promissor aí que a Cogna está inserida. E é um mercado relativamente pulverizado também. Ela é a maior do setor ainda, apesar dessas dificuldades, mas não é um mercado tão consolidado, principalmente quando a gente olha para a educação básica. A educação básica é muito mais pulverizada do que a educação nível de ensino superior. Ela está com um endividamento muito elevado, isso é um problema para a empresa, ela tem que conseguir focar nisso aí, tem que conseguir resolver esse problema, gerar caixa, apresentar os seus projetos, gerarem valor e conseguir ir abatendo essas dívidas com o tempo até conseguir se reestruturar novamente a sua estrutura de capital, que está bem pesada, está tendo muito custo com juros e isso pode ser um problema bem grande para a empresa. E a recuperação parece ser lenta, de acordo com os guidance que ela apresentou, né? A gente viu um crescimento forte, mas tomando por base um valor bem baixo que foi 2020. Quando você compara com os outros anos, os anos normais da empresa, ela vai demorar 4 ou 5 anos para voltar aos patamares pré-pandemia. Então é uma recuperação muito lenta. E isso pode ser um problema, porque pode demorar muito tempo a gente começar a perceber se realmente vale a pena um investimento na Cogna ou não. Porque como é uma recuperação bastante lenta, e isso só para voltar aos patamares pré-pandemia vai demorar aí 4 ou 5 anos, imagina para começar a crescer mesmo e deixar esses últimos anos bem para trás. Pode levar muito tempo. Então, uma empresa que, se for entregar resultado, vai entregar daqui muito tempo e não agora. É uma empresa bem de longo prazo mesmo e bastante arriscada, por conta do seu endividamento e por depender muito de novos projetos. A gente não tem certeza se realmente vão entregar resultado. Então, finalizando aqui a classificação, né, da Cogna, porque para quem já acompanhou o vídeo da Petz, eu estou fazendo a classificação nessa série aqui, né, em busca das melhores small caps. Então, eu vou analisando small caps, vou trazendo novas small caps recorrentemente. Deixe aí na descrição do vídeo qual small cap você quer ver nos próximos vídeos. E eu dou uma nota final para a empresa. Então a Petz que eu fiz em março deu nota 8. Depois você pode assistir a análise dela se não tiver visto ainda. E a Cogna, que é a segunda, então está em segundo lugar, nota 5, porque é uma empresa de bastante dificuldade, tem que apresentar muita coisa ainda que não está conseguindo apresentar, mas possui uns projetos bastante promissores e é um setor que está em bastante crescimento e bastante escalável, então se der certo, ela pode gerar muito valor para o acionista, mas isso aí é se der certo, por isso que a nota 5 eu acho que cabe bem na empresa aí. Ela não está conseguindo entregar resultado tão bem, mas vamos esperar, né, lá mais para frente, quem sabe daqui muitos anos eu volte a fazer essa análise novamente e eu mude essa nota aqui. Então muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo e até a próxima.